entupimento da circulação no pescoço, placa nas carótidas, estenose carotídea. Você já ouviu falar desses problemas que acontecem com a circulação que leva as artérias que levam o sangue do coração para o nosso cérebro? Qual a relação então das carótidas com o AVC, com a trombose e com a embolia? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no canal, toca no sininho para ativar as notificações, você ser avisado de tudo que acontece por aqui, e já aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida, impulsiona o nosso trabalho de forma que nós conseguimos alcançar mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Não esquece de, na descrição desse vídeo, baixar um e-book gratuito com 10 dicas práticas para poder te ajudar a blindar a sua circulação contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Fiz um Doppler de carótidas e tem uma placa, será que é grave? Então hoje o nosso tema vão ser as placas nas carótidas. As carótidas, na verdade, são artérias. Artérias são vasos sanguíneos que levam sangue do coração para o nosso cérebro. Essas artérias são localizadas no nosso pescoço e são responsáveis por levar oxigênio e nutrientes para dentro da nossa cabeça. Existem duas carótidas, a carótida direita e a carótida esquerda, cada uma de um lado do pescoço. E as carótidas elas são consideradas as principais artérias que suprem o nosso cérebro e fornecem cerca de 80% do suprimento de sangue para o nosso encéfalo, para o cérebro. A aterosclerose nas carótidas geralmente é causado por fatores de risco cardiovasculares como a pressão alta, como pessoas que fumam, colesterol alto, triglicerídeo alto, pessoas diabéticas, obesas, sedentárias que não praticam atividade física. Essas pessoas têm mais chance de desenvolver placas de gordura, que é a doença aterosclerótica. Então a doença carotídea é mais comum quanto mais idosos são as pessoas, principalmente acima dos 60 anos de idade. Com o envelhecimento vai acontecendo mais acúmulo de gordura, de impurezas nos nossos vasos sanguíneos, fazendo o quê? Entupindo, estreitando a passagem de sangue nas carótidas. O fluxo sanguíneo nas carótidas pode ser afetado por diversas doenças, além da aterosclerose, que eu acabei de falar que é o acúmulo de placas de gordura, de placas de colesterol. As carótidas também podem ter outros problemas, como aneurismas, como outras doenças, como problemas nas paredes das artérias, que a gente chama de displasias, só que o mais comum é a aterosclerose mesmo, é a doença mais comum que vai restringindo o fluxo sanguíneo cerebral. E dessas placas de ateroma, o principal problema é que podem sair pequenos fragmentos que vão parar dentro do cérebro, entupindo a circulação, impedindo a nutrição para os nossos neurônios, e isso geralmente é causado por embolia de material da placa de ateroma que se forma nas carótidas. Quando ocorre uma obstrução, geralmente a circulação do cérebro ela pode suprir a nutrição do nosso cérebro, já que existem duas carótidas e duas artérias vertebrais. Então o principal problema da doença carotídea é a embolia de material dessa placa para o cérebro, já que o entupimento algumas vezes não causa sintomas, já que existem outros vasos sanguíneos. Então o principal problema da doença carotídea não é nem o seu entupimento, é a embolia. O principal problema carotídeo é embólico. Cerca de 40% dos AVCs, do derrame, do acidente vascular cerebral são causados por embolia de material dessas placas de ateroma que se desenvolvem nas artérias. E esse material embólico bloqueia o suprimento de oxigênio e nutriente para os nossos neurônios e aí a pessoa tem os sinais do AVC. Então a principal doença que afeta as carótidas é a aterosclerose e o principal problema da aterosclerose é embolia de material para dentro do cérebro. E quando que nós devemos nos preocupar com as placas nas carótidas? As estenoses, os estreitamentos, estenose é um estreitamento, acima de 70% precisa ser tratado por algum tipo de intervenção, seja por uma cirurgia aberta, ir lá abrir o pescoço e tirar essa placa, ou seja por procedimentos minimamente invasivos, como ir lá e colocar um stent nessa carótida. Então lesões acima de 70% nós tratamos em todos os casos. Quando o paciente tem 50% e sintomas isquêmicos, ou seja, por exemplo, a pessoa já teve sinais de AVC, já ficou com parte do corpo paralisado, já teve alteração na fala, na visão, então placas
com 50% mais sintomas, essas nós também precisamos tratar. E placas com menos de 50%, ou seja, de 10, 20, 30, 40%, geralmente nós só acompanhamos, não é que nós não tratamos, nós tratamos com tratamento para aterosclerose, que geralmente envolve AS, estatina e algumas vezes um vasodilatador como cilostazol, a pentoxifilina. Então, o que fazer nas doenças das carótidas? De até 50%, né, de 50% ou menos, a gente trata com remédios, tratamento clínico, AS, estatina e um vasodilatador como cilostazol, a pentoxifilina. Se a pessoa já tem 50 ou mais, né, de 50, 60 até 70% e tem sintomas, nós vamos partir para o tratamento cirúrgico, seja aberto ou por dentro da veia. E acima de 70% todos vão ser tratados. Um dos sinais mais graves da doença carotídea é o AVC, que é quando um coágulo de sangue ou uma placa de gordura solta dessa carótida e vai parar dentro do cérebro. Como reconhecer o AVC? Os sintomas clássicos de um AVC, de uma isquemia cerebral, geralmente é fraqueza ou paralisia em metade do corpo que acontece de forma súbita, dificuldade na fala, perda da visão, tonturas, dor de cabeça ou perda de consciência também pode acontecer. O ataque isquêmico transitório, que é o, entre aspas, mini AVC, é quando esses sintomas acontecem e duram menos de 2 horas, ou seja, tem uma breve obstrução do fluxo sanguíneo, a pessoa apresenta alguns desses sintomas e o vaso sanguíneo volta a abrir e perfundir, ou seja, o cérebro consegue recuperar daquela isquemia. Esse é um ataque isquêmico transitório. Geralmente esses sintomas duram cerca de 1 a 2 horas, menos de 24 horas. Se a pessoa tiver com déficit, né, manter este déficit, seja a perca da visão, da fala, paralisia de lado do corpo, desvio do sorriso, não consegue piscar um olho, isso durar mais de 24 horas, aí tem realmente um AVC, ou seja, um dano cerebral que provavelmente vai ser permanente. Importante você observar que nem todos os casos de doença carotídea vão apresentar sintomas óbvios, por isso que é muito importante a gente prevenir. Acima de 40, 45 anos já é indicado rastrear a doença carotídea, e isso é feito principalmente com ultrassom com Doppler. Existem vários exames, na verdade, mas o ultrassom com Doppler é um bom exame porque ele não usa radiação e ele é um exame também fácil, barato e muito acessível. Então a ultrassonografia com Doppler geralmente é o exame mais comumente utilizado para a gente procurar a estenose carotídea, mas ele não é o exame definitivo na maioria dos casos, a não ser em centros de referência onde você tem um serviço de ultrassonografia muito desenvolvido. Ele usa geralmente aquele ultrassom da barriga mesmo, mas é feito aqui no pescoço, porque é onde as carótidas passam. E esse exame vai determinar se tem placas de gordura, se a gente tem, né, o tamanho daquele estreitamento, se a estenose é de 50%, de 70%. A gente vai ver se o sangue está passando ali nas carótidas ou se ela está entupida. Só que os exames mais completos são a angiotomografia ou a angiografia. Em alguns casos também a angiorressonância. Aí já são exames mais onerosos que usam contraste e que às vezes também são necessários usar radiação. Mas para a gente poder definir o tratamento, provavelmente o Doppler, na grande maioria dos centros brasileiros, não é a primeira opção. O Doppler costuma ser usado como rastreio, mas na hora de definir a conduta, geralmente nós usamos a angiografia, angiotomografia ou angiorressonância. O tratamento vai depender do grau de estreitamento, como eu te falei. Menos de 50%, geralmente o tratamento é clínico, com AS, estatina e algum vasodilatador. E os principais tratamentos definitivos, ou seja, acima de 50% com sintomas, ou acima de 70% para todo mundo, nós vamos partir para alguma intervenção. O tratamento habitual costuma ser a cirurgia. A gente abre o pescoço, tira aquela placa e coloca ali um remendo, um PET, alguma coisa para não deixar a artéria carótida ela ficar estreita de novo. Procedimentos menos invasivos são a angioplastia, onde a gente pega uma artéria do nosso corpo, por dentro dela vai lá e abre um stent na carótida. Mas em todos os casos é muito importante mudar o estilo de vida.
Não adianta nada você tratar a pessoa e ela continuar fumando, se alimentando de forma inadequada, com a pressão descontrolada, colesterol alto ou com os triglicerídeos altos, diabético talvez, né, o açúcar no sangue elevado, porque a estenose vai formar novamente, ou seja, a doença aterosclerótica vai continuar. Então, nós temos dois tipos de tratamento, o intervencionista, que é cirúrgico ou angioplastia, e o tratamento clínico, que envolve remédios e mudança no estilo de vida, que tem que ser adotado por qualquer pessoa que tem ou já teve doença carotídea. Então, atualmente, na data de gravação desse vídeo, ainda a arteriectomia carotídea, que é a cirurgia, é o procedimento de escolha padrão ouro, e com o tempo a angioplastia vem crescendo bastante, mas ela não costuma ser a primeira opção. Claro, isso pode mudar com o avançar da medicina também, mas o seu foco deve ser principalmente em quê? Em se prevenir, cuidar da sua circulação, para que você não tenha problemas com as carótidas, com trombose, com embolia ou outra doença cardiovascular. Tem um e-book na descrição desse vídeo que é gratuito, caso você queira 10 dicas dicas práticas de como proteger as suas veias e combater a má circulação da forma correta. Fica o meu convite também para na descrição desse vídeo você conhecer o nosso programa avançado, que é o SOS Má Circulação e Trombose, onde eu vou te dar um passo a passo para poder combater da forma correta a má circulação. E o meu convite final para você clicar no gostei, se inscrever no nosso canal e deixar também um comentário. Coloca na descrição desse vídeo se você conhece alguém que já teve problema nas carótidas, se você está passando por isso, compartilha comigo o seu nome, de qual cidade você está falando, vai lá, deixa um comentário para mim, a forma que nós temos de ficarmos um pouco mais próximos e de eu ouvir também vocês, entender o que está passando aí do outro lado da telinha, para trazer um conteúdo cada vez melhor. Então, sugestão para os próximos vídeos, conta para mim a sua história, o que você quer ver aqui no canal, deixa para mim um comentário, é muito importante para o nosso trabalho. Espero no próximo vídeo, até lá!